vamos falar de segurança pública agora. Os nossos políticos estão se mobilizando para trazer esse como o principal tema da próxima campanha política. Vamos acompanhar um VT do delegado Luiz Alves, em Curitiba, com os nossos deputados estaduais, como diria Ângelo Rigon, da bancada da bala. Eu gosto de chamar da segurança pública. Tá certo, Angelito Rigon? Vamos ouvir e acompanhar. E o objetivo, o foco é esse. Eu vim aqui, né, deputados, né, pedir auxílio para melhorar as condições de estrutura, e policiamento da nossa cidade. Né. Eles, como deputados estaduais, têm esse acesso um pouco mais fácil com o governo, então a gente precisa de estrutura de pessoal, precisa de mais viatura. Vereador Luiz Alves, estou aqui com o delegado Jacob Ross, Adriano, nosso presidente da Comissão de Segurança. Falamos isso aí na semana que se passou. O Adriano já está fazendo os ofícios e requerimentos sobre o batalhão metropolitano, sobre viaturas. Então o Jacob Ross colocou emenda parlamentar para viatura, eu coloquei o Adriano também. Nós vamos se somando. Óbvio que Maringá precisa muito, mas nós estamos aqui com o nosso presidente da Comissão de Segurança, que está à frente desse processo com o apoio de todos nós da Assembleia. Olha, pessoal, todo mundo aqui sabe que nós temos aqui 3 pré-candidatos a prefeito de Maringá, né? O do Carmo, o Jacob Ross, o Adriano também tem as suas pretensões, né? E digo para vocês, né, que está o Luizão, batalhador pela segurança, é da segurança pública de Maringá. E, obviamente, se qualquer um desses 3 aqui um dia estiver, com a graça de Deus, administrando Maringá, a segurança pública, obviamente, será priorizada. Né? Sabemos do bom trabalho que as polícias já fazem lá, com pouco efetivo. Imagine vocês se nós pudéssemos, que é a ideia do Carmo também, é minha, o Adriano também, de nós fazermos a Guarda Municipal de Maringá, a melhor Guarda Municipal do Brasil. Sem sombra de dúvidas, a grande pauta do governo do Estado e nós, enquanto deputados estaduais, junto com a Câmara de Vereadores, a administração municipal, é o batalhão metropolitano, mas é afirmar o compromisso que nós, deputados, delegado Jacob Ross, do Carmo, soldado Adriano, vamos continuar trabalhando junto com a Câmara de Vereadores, está aqui na pessoa do vereador Luiz Alves, para fortalecermos cada vez mais ações, planejamentos, estratégias e ações ligadas à área da segurança pública para ser fortalecida cada vez mais. 7 horas e 48 minutos. Repita. 7h48. Para somar essa conversa aí, ontem pela manhã uma aluna morreu e outros 3 ficaram feridos após um ataque a tiros numa escola estadual lá na zona leste de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, um adolescente de 16 anos, também aluno, entrou armado no colégio, efetuou disparos. Ele foi apreendido junto com a arma e encaminhado para a Câmara da Infância e Juventude. As informações são de que esse adolescente usou a arma do pai para se proteger de bullying que sofria nas dependências da escola. Vamos lá, o outro assunto para somar nisso é que ontem lá no Rio de Janeiro, a cidade sofreu um dos maiores ataques do crime organizado. Segundo a polícia, milicianos incendiaram pelo menos 40 ônibus, conforme um balanço que foi divulgado aí até agora pela manhã, além também de caminhões e um vagão de trem. Pelo menos 7 bairros da zona oeste carioca, onde moram 1 milhão de pessoas, foram afetados pelos ataques. Os ataques também prejudicam o transporte público, as estações de trens foram fechadas e uma estação do BRT em Santa Cruz foi incendiada, outras 3 foram alvos de tentativas de incêndio. Deixou todo mundo apavorado no Rio de Janeiro, porque 40 ônibus é muita coisa mesmo. A gente tem falado também dos ataques às escolas, coloquei esses 2 temas para a gente falar de violência aqui. Violência, de fato, tem sido o maior flagelo que a gente tem sentido nos últimos tempos, seja em Maringá, seja em Curitiba, em qualquer cidade do país. E a coisa me parece que anda numa escalada. Sempre parece que a próxima notícia é maior. Eram 20 ônibus, agora são 30, depois são 40. Entra na escola, fere, agora entra, mata. Essas coisas parecem que vêm se acentuando ao longo dos dias. Eu vou tocar a palavra para vocês. Daniel, tudo isso para você em 2 minutos. Paulo Caetano, delegado Luiz Alves, foi até Curitiba, né, falar sobre a segurança, que é uma pauta que vem sempre à tona aqui durante todos os dias, uma preocupação muito grande. E claro que muito se fala da Guarda Municipal de Maringá, mas os deputados também, eles têm a responsabilidade deles. A Polícia Militar de cobrar mais efetivo para Maringá, mais viaturas, mais estrutura. É um processo que tem que ser trabalhado juntos, do governo estadual com o governo municipal. Nem o governo estadual nem o municipal podem tirar a culpa de lado. O problema é só do governo do estado, que, né, de polícia militar. O prefeito tem que contratar mais polícia, mais guarda municipal. Então, assim, os deputados têm as responsabilidades deles, os vereadores, o prefeito aqui também. Então, tem que trabalhar em conjunto para tentar resolver o problema.
E ali na bancada o Adriano José, do Carmo, Jacovoso, o delegado do Luiz Alves, eles vêm fazendo a parte deles. Mas assim, além de reuniões, nós, né, todos os maringaenses, a região gostaria de ver as coisas mais efetivas, né? E aí, em relação a mais uma morte na escola, acho que é a 9ª no ano numa situação dessa, até quando nós vamos ter que esperar para pôr os detectores de metais, ações mais incisivas, está morrendo gente e a gente não vê nada, não nada, mas precisa ser mais efetivas as ações aqui, principalmente aqui ao nosso redor, né, o Paulo Caetano? Claro que foi lá em São Paulo, mas já aconteceu aqui em Cambé e a gente não vê ainda os detectores de metais, não vê o movimento, e acredito que se tivesse o detector de metal, essa menina aqui morreu, não teria acontecido esse acidente. Luiz Neto, em 2 minutos. Paulo, o que eu queria dizer sobre isso é o seguinte, né? Chama atenção, é um assunto que incomoda muito a população. Segurança pública carece de atenção. Maringá nós temos um efetivo defasado. Estava acompanhando ontem no blog do Rigon e uma informação postada em 2022 é que os crimes em Maringá aumentaram 40% em 2022. Eu confesso que eu tenho medo dessa conta em 2023. Como que vai aparecer essa conta diante dos crimes que vem acontecendo, os furtos, o comércio no centro, comerciante sangrando, sofrendo com toda essa situação que prejudica não só o comércio, mas a população em geral, né? As pessoas ficam com medo de sair na rua. Agora, acredito que esse trabalho ele tem que ser integrado. Eu vejo um mandato muito mais assertivo agora do soldado Adriano José, disse ontem, repito aqui, porque ele está próximo ao governador. Nós temos um efetivo de mais ou menos 500 e alguma coisa policiais em Maringá, nós tínhamos que ter 800. Então esse clamor ele é importante para a cidade. Nós precisamos de mais policiamento e mais ações. A prefeitura, a guarda municipal não pode ser responsável por fazer um papel que é coletivo com o Estado. O Estado tem que agir. E eu acredito o seguinte, como nós temos várias lideranças da segurança pública na cidade, talvez não se precise debater isso em Curitiba, mas sim fazer uma reunião efetiva aqui na cidade para que seja colocado em prática todas essas sugestões e situações. Neto. O que eu sou contra, e eu repito aqui, criar comissão para discutir. Criar comissão, você não decide nada. É preciso ação, estratégia e, acima de tudo, que as ações sejam realizadas para ontem, porque a população está sofrendo agora. Ô Pâmela, todas essas informações, essas notícias são todas muito ruins, de fato, muito ruins. Muito. E a impressão que a gente tem é que Maringá, a gente até então vivia numa ilha, mas a tsunami nos alcançou. Pois é, Paulo Caetano, nos últimos anos a gente tem visto uma crescente da violência, né, assim, principalmente essa violência urbana, me parece, essa questão dos furtos, roubos, né, e crimes violentos nesse sentido, tão assim, como é que eu posso dizer? Parece uma praga, né, porque é uma questão, eu penso que é um ciclo vicioso, né? Quando a gente tem as drogas, né, o tráfico imperando, acho que eu já até falei aqui no programa sobre uma reportagem, se não me engano foi da Veja, evidenciando as ações do PCC, por exemplo, para colocar membros deles em órgãos de justiça, por exemplo. Então, o que acontece? A gente cai num ciclo. A polícia enxuga gelo. Infelizmente, nós temos até na classe política pessoas que defendem criminosos. Quando essas pessoas são presas, muitos, às vezes saem no mesmo dia pela porta da frente, prontos para cometer novos crimes. Então, é muito difícil, até quem tem boa intenção, achar uma forma de quebrar esse ciclo, né? Porque realmente a gente entrou num ciclo de impunidade aqui no Brasil. A gente precisa rever leis, nós precisamos rever o trabalho da polícia, como a gente gerencia isso, guardas municipais, é tudo muito complicado. Então, lógico que é interessante que autoridades, como por exemplo aí os deputados, o vereador, né, no caso o Luiz Alves, sentem, conversem para tentar achar opções, né, e saídas, por exemplo, para o município de Maringá, que realmente está sofrendo com isso, e a gente sabe que, de um lado, tem quem defenda e esteja preocupado com a segurança da população, e de outro, tem quem defenda e esteja preocupado com o bem-estar daqueles que cometem crimes na cidade. Isso a gente também não pode tapar o sol com a peneira. Então é preciso estar muito atento e, principalmente, fazer melhores escolhas na próxima eleição, porque não adianta você ficar elegendo representantes do crime e achar que você vai ter segurança pública. Quem, Rafael? Olha,
O vídeo ali, né, enfim, representa o chapão da segurança, né? Pelo menos 3 pré-candidatos ali a prefeito estão presentes. E realmente o que acontece hoje em Maringá é uma situação assim, meio que complicada, né? Porque além de colocar ali os deputados estaduais que já foram da segurança pública ou já estão na segurança pública, como por exemplo o vereador, né? Luiz Alves, que é delegado, ele sabe muito bem como é essa questão e como poderia melhorar. Não só a questão dos policiamento, estrutura, tudo isso tem que ser colocado também na pauta. Eu acho que ou isso pode ser muito bom para Maringá ou muito ruim. E aí eu parabenizo, obviamente, aqui o meu colega por ter criticado a gestão de forma indireta, né? Quando fala realmente trazendo os números de insegurança hoje em Maringá. É alarmante, necessita não só de conversa, de reuniões, mas também algo efetivo. É claro que as eleições estão chegando, a pauta principal está sendo a segurança pública, que é o foco, né, dessa pauta toda aí. Então tudo isso tem que ser colocado, né, com bons olhos para Maringá, porque Maringá, não só como você colocou ali, o âmbito nacional está ruim, né, mas não podemos deixar Maringá hoje entrar nessa fria também com relação à criminalidade. O índice está despencando, aliás, aumentando, né? Então tudo isso tem que ser colocado com bons olhos e espero que eles façam aí algum melhoramento nesse sentido aí. Ângelo Rigon? Eu concordo com o nosso amigo Fernando. É estranho ver vereador de Maringá conversar com deputados de Maringá em Curitiba. Tinha que ser feito algo aqui. Eu acho que fica mais próximo. É uma crítica construtiva. Acho que todo mundo vai se sentir melhor. Manchete do O Globo de hoje, onde aconteceram aqueles fatos lamentáveis que você mostrou aí. Milícia que aterrorizou o Rio foi criada por policiais e vive crise interna após a morte de chefe. Então isso mostra que a segurança pública não se resolve num passe de mágica. Tem que haver todo um aglomerado, uma participação da comunidade. Em especial, quando se fala em Maringá, não é diferente do resto do Brasil, onde o crescente aumento dos últimos tempos de armas na mão de quem não entende, de quem não é especialista naquilo, não nasceu, não tem treinamento para aquilo, acaba resultando sim em assaltos, em ferimentos e mortes. É uma coisa complicada. Agora, deputado não pode fazer papel de prefeito e de governador, cada um no seu quadrado. Fernando Tupan, é o tema da próxima campanha eleitoral, sem dúvida, segurança pública, hein, Fernando? Pois é, Paulo Caetano, a gente discutindo assim os problemas que está tendo em Maringá, fortaleceu bastante essa bancada da segurança ou a bancada da bala, como diz o Rigon. Eu acredito ali que mostra essa reunião, por exemplo, foi lá, não foi por acaso, Rigon. O Luiz Alves veio aqui para Curitiba para conversar com dirigentes do Republicanos e crave aí o que eu estou falando para você. Não vai ser surpresa se ele lançar o nome dele para disputar a prefeitura de Maringá também em 2024. E não vai ser surpresa ele assumindo o comando do Republicanos de Maringá. Então eles aproveitaram ali a situação que ontem foi um dia bastante envolto com coisas de segurança, inclusive com a audiência pública do soldado Adriano, e eles aproveitaram para fazer e mostrar ali que o pessoal da segurança está em alta. E isso também, de certa forma, isola bastante o Silvio Barros, que parece que o Silvio Barros está cada vez mais isolado. Você vê só, o do Carmo. O do Carmo, domingo, se reuniu com o Elcinho Matos, o que o possível vice do Silvio Barros, estaria fazendo com o do Carmo. E ainda coloca nas redes sociais que conversaram sobre política. Então tem muita coisa acontecendo e não vai ser surpresa mesmo que, por exemplo, que o soldado Adriano venha até substituir o Silvio Barros, que está bastante desgastado e vem com uma pauta bastante velha e da velha política que não interessa mais nós que estamos aqui querendo transformar o Brasil. Esse vai ser o ponto, essa vai ser a decisão e
vamos lá, Paulo Caetano. Nos próximos dias nós vamos ter mais coisas, inclusive para onde vão algumas pessoas, se o Solidariedade, por exemplo, se o Flávio Mantovani realmente vai pro tranco sozinho ou se vai com Edson Scabora, que ontem informações apontavam para isso.